Olá, quarto ano, boa tarde. Nossa aula hoje será de História, certo? Eu quero que vocês abram agora, a gente já trabalhou a formação do povo brasileiro, indígenas, os primeiros habitantes, e agora nós vamos trabalhar a chegada dos portugueses, certo? Tem um pequeno texto onde eu vou fazer agora a explanação dele, certo? Nós sabemos que no dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses, eles desembarcaram no local onde atualmente é a cidade Porto Seguro, no estado da Bahia. Eles queriam encontrar o que aqui? Ouro, prata, não conseguiram. Então eles foram explorar o pau-brasil, que é uma árvore de madeira vermelha, certo? Onde se extrai uma tinta de cor vermelha que serve para tingir tecidos. E esse tecido eles tingiam, iriam vender na Europa. Por quê? Porque lá é caríssimo os tecidos tingidos, certo? Então, vocês vão ver aí na página 21 a reprodução de uma obra de arte de Oscar Silva. Com base na leitura, a imagem responda às questões. Quem são as pessoas retratadas na parte esquerda da obra? Vocês estão vendo o quê? Os indígenas. De onde vêm as pessoas retratadas da parte direita da obra? São os portugueses. De acordo com o título da obra, onde estão as pessoas representadas? Você vai localizar abaixo da obra tem o nome. Aí você vai colocar aí, certo? Onde está acontecendo esta cena? Há indígenas observando alguns portugueses chegando à orla da praia em pequenas embarcações. Círculo que mais se destaca nessa obra. O que é que vocês estão mais achando aí que está se destacando nessa obra? Me digam aí. São os barcos dos portugueses. Então, viram agora a página? Vamos para a colonização portuguesa, certo? Então, em 1530, os portugueses não se preocupavam muito em ocupar o território brasileiro, ok? O maior interesse deles era o pau-brasil, porque estavam dando lucro para eles. Só que depois eles mudaram de ideia. Por quê? Porque no litoral do Maranhão, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, eram os mais cobiçados pelos portugueses. Os portugueses tomaram outras medidas de ocupar. Então eles viram, não, já tem outras pessoas chegando, então vamos ocupar, porque a gente sabe que aqui dá dinheiro. Então foi o que eles fizeram, certo? Então os locais mais cobiçados eram quais? Pelos estrangeiros. Então eram essas cidades aí, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco e a Bahia. Então, em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, no atual estado de São Paulo. Em 1549, foi fundada a primeira capital do território, chamada Salvador. Vários portugueses vieram com as profissões diferentes e migraram para o Brasil, com suas famílias, na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida com as condições melhor, porque eles escutavam que aqui tinham riquezas, então eles vieram todos para cá e os portugueses eles pensaram, vamos logo povoar para que não venham outras pessoas de outras nacionalidades para cá. Então foi o que aconteceu. Então vou trabalhar agora com vocês sobre o cultivo da cana de açúcar. Pode olhar que são textos pequenos, certo? Mas que eu quero que vocês façam a leitura também, tá certo? Depois. Cultivo da cana de açúcar. Quando os portugueses eles iniciaram o povoamento no Brasil, começaram também a cultivar a cana-de-açúcar nos arredores de Olinda, Pernambuco, certo? Então, e de São Vicente, em São Paulo. Com a fundação da primeira vila, os portugueses eles instalaram alguns engenhos, que eram máquinas que moíam a cana-de-açúcar, que daí se extraíam açúcar. E eles pegavam esses açúcares e vendiam aonde? Na Europa, ok? Então isso aí foi o que aconteceu. Com o tempo, o número de indígenas diminuiu em terras brasileiras, apesar de resistir e enfrentar os portugueses. A maioria dos grupos de indígenas foram derrotados pela força das armas e por causa de doenças. Então, a gente sabe que os indígenas, eles foram criados livres, então eles não aceitavam essas questões de trabalhar. Então, foi que os portugueses pensaram, vamos trazer quem? Os negros. Então, vamos lá para a página 24. Então, nós temos aí povos africanos do Brasil.
Então nós sabemos que no Brasil, um grande número de brasileiros é descendente do povo africano. Eles foram trazidos à força em 1538 para trabalhar como escravos de engenho de açúcar. Posteriormente, foram obrigados a trabalhar em minas de ouro, cidades e na lavoura de café. Trabalharam muito e não eram remunerados, certo? E eles eram considerados proprietários de quem o comprava. A gente sabe que os índios ele teve essa resistência, né? Os portugueses no início eles davam alguns objetos como faca, machado, enxado, tudo em troca do pau-brasil. Só que eles estavam sendo explorados para ser escravos. Então daí teve essa resistência. Muitos morreram. Então eles pensaram em trazer os negros africanos. E eles vieram em navio negreiros. Péssimas condições de vida, certo? E muitos morriam, não chegavam até aqui ao nosso país. Certo? Morriam de banzo, que era tristeza. Outros morriam pelas faltas de condições que existiam no navio. Certo? Então, muitos vieram para aqui trabalhar. Quando eram dois irmãos, se separavam. Um ia para alguma propriedade e outro era vendido para outra propriedade. Então, eles não tinham muito contato. Só que os negros, eles tinham uma resistência. Só que eles já eram acostumados lá a trabalhar como escravo. Então, aqui eles não sentiam tanta diferença, não. Ok? Então, nós temos aí. Os africanos trabalhavam muito e não eram pagos pelos serviços que prestavam, além de não ter a liberdade. Eles eram considerados proprietários de quem o comprava. Então, se eu comprasse aquele negro ali, ele trabalhava para mim, ele era meu. Era desse jeito que eles eram considerados. Na África, esses diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente se localizam países como Nigéria, República Democrática do Congo, Angola, Moçambique. Esses africanos eram comprados ou capturados na África, transportados em navios, como eu já falei, vivenciando péssimas condições até chegarem ao Brasil, onde eram vendidos aos senhores de engenho. Então aí vai ter uma atividade na página 25, que vocês irão responder. E vamos ver agora a chegada de outros povos. Em 1818 a 1930, diversos povos vieram ao Brasil para morar, trabalhar, como os alemães, italianos, espanhóis, poloneses, japoneses, sírios, são alguns deles. Conheça algumas características dessas migrações. Então, no quadradinho amarelo, você vai ver por que eles imigraram. Imigrantes para a fazenda de café, primeiras colônias de imigrantes, em seguida, rumos às cidades, às vezes dos japoneses e depois os sírios e libaneses. Vai estar aí falando cada um, que a gente sabe que rumo às cidades, os salários eram baixos e as condições duras de trabalho nas fazendas fizeram com que muitos imigrantes, depois de alguns anos, fossem para a cidade de São Paulo em busca de emprego e de indústrias. Em 1860 a 1915, alguns locais habitados por eles deram origem aos atuais bairros paulistanos, Brás, Bexiga e Bom Retiro. Então, vocês vão ler essas partes aí com relação aos imigrantes que vieram para aqui, para o Brasil, e depois irão responder a página 28. Sabendo que fora essa atividade, nós temos as atividades complementares, né, que eu estou enviando no privado, vocês vão copiar no caderno e responder, e já estudando para a prova, que será na próxima semana. Tá certo, pessoal? Então, fiquem com Deus. Dúvida, estou no privado, me procura, certo? E manda as fotinhas para que eu possa corrigir. Caso não esteja correto, eu ligarei e explicarei melhor. Tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã com nossa aula de geografia.